Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Eu agradeço a oportunidade, primeiramente a Deus, depois meus líderes, meus pastores, a minha família que está ali me abençoando, a minha amiga Rosália também que veio, juntamente com a família da amiga dela. Agradeço a todos. Agradeço quem intercedeu por mim também por esses dias e por essa noite. Amém? Deus colocou no meu coração a palavra sobre Gideão. Eu vou ler o versículo, o capítulo 6 de Juízes, 6:1. Amém? Fizeram os filhos de Israel. Perdoa, irmãos, eu esqueci de falar da minha mensagem. A obediência a Deus nos faz viver as suas promessas. O capítulo 6:1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Vou ler só até aqui. Por 7 anos, irmãos, o povo de Israel ficou preso, ficou escravizado pelos medianitas, pela desobediência. Todo fruto de desobediência, irmãos, nós vamos pagar o preço. Nós vamos ter as consequências. Então, eles ficaram presos por esse povo, e tudo que eles construíam, que eles plantavam, esse povo do Medianitas, Amalequitas, o povo lá do Oriente, vinha e arrancava tudo, comia tudo, deixava eles sem nada abastecido nos celeiros deles. Então, eles ficaram cansados com isso, foi viver nas cavernas, faziam buracos nas montanhas de tanto medo. O medo era tanto que eles foram viver em cavernas nas montanhas. Aí, de tanto eles orarem, eles se arrependeram, né, do pecado, porque essa desobediência aqui era que eles estavam servindo a outros deuses. Eles esqueciam o que Deus tinha feito no passado. Gente, por muitas vezes a gente esquece o que Deus fez no passado e começa a pecar, já está tudo bem, Deus já fez, e começa a errar tudo novamente. A gente esquece dos feitos do Senhor, vai viver na vida, e aquilo ele vai virando a rotina. Quando é fé, você já está seguindo outra coisa, já está fazendo outra coisa fora da direção de Deus. E aí Deus se enfureceu com esse povo. Aí eles clamaram ao Senhor, pediu misericórdia para Deus, se humilharam diante de Deus e pediu ajuda. Por muitas vezes, eu já passei por muitas lutas mesmo. E quando eu me redimia, ia para a direção, para os pés do Senhor, Ele sempre me acolhia, sempre me ajudava. É o que a gente tem que fazer, irmãos, diante de Deus. Mas não permanecer no pecado, porque o pecado, a gente é ser humano, é falho, a gente pode errar, mas a gente pede perdão para Deus, reconcilia com Ele e ser livre, né, para viver em Deus. E por isso, Deus ouviu os clamores desse povo, do povo deles em Israel, né, o povo. E sobreveio ele e mandou um profeta para dizer que eles tinham esquecido de tudo que Deus fez, né? Tinha esquecido que Deus tirou ele do Egito, tinha esquecido que tirou ele das mãos lá de Faraó, tinha esquecido de tudo. E mandou o profeta para dizer isso para eles. E aí, ele falou que o povo de Israel não tinha ouvido a voz dele. E estava lá, pecando contra ele, levantando os altares, irmãos. Levantando, adorando outro Deus, joelhando diante, prostrando sobre outras coisas que não eram do Senhor, Deus vivo, todo-poderoso, que só Ele pode fazer nas nossas vidas. Aí aqui eu vou ler para vocês quando Deus chamou Gideão.
Está no Juízes 6, o versículo 11. Então veio o anjo do Senhor, assentou-se abaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, Asbierrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez, Senhor, subir do Egito. Então agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor da minha casa, a casa do meu pai. Tornou-se o Senhor, tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que tu és tu, Senhor, que me falas. Quando o pastor Luiz me chamou para pregar a palavra aqui na quinta-feira, seria na quinta passada, Deus já tinha me falado uns 2 dias antes que ele ia me chamar. Eu estava no banho e começou muito forte Deus ministrar no meu coração que ele ia me chamar, que eu ia ministrar a palavra aqui, e eu fiquei desesperada. Eu falei: meu Deus, agora eu tenho que preparar a palavra, o que eu vou dizer? E me veio essa palavra, foi passando um monte de pregação, de palavra que eu já tinha lido na Bíblia, e me veio essa palavra. Por quê? Porque quando Deus nos chama, dá um medo muito grande, e assim, Ele nos chama, Ele nos prova no lugar e nas coisas que a gente mais teme, que a gente mais tem medo. E sempre eu tive medo de ficar assim, e como eu estou, que eu falava assim: nossa, eu lá naquele curso já é coisa demais, e agora pregando, meu Deus, é coisa muito mais ainda. Eu não consigo, aí falei já para o pastor: eu não dou conta, porque meu discurso já é pronto, eu já falo: não dou conta, eu não sei, eu não dou conta. Mas é Deus que nos capacita, irmãos. Ele nos chama os despreparados, incapacitados, porque não adianta ter discurso bonito aqui, não adianta falar bonito, eloquente, como ele chamou Moisés. O Moisés falou assim: eu não sei falar, a minha boca é pesada, a minha língua é pesada, eu não sou eloquente para falar. Por 3 vezes ele pediu a Deus que não mandasse ele, mas quando Deus tem algum propósito na vida da gente, tem algo para falar com a gente, irmãos, não adianta fugir de Deus. Assim também foi com Jonas. Jonas fugiu de Deus porque ele não estava com dó daquele povo lá em Nínive. Ele não estava com dó, ele estava com medo. Ele estava com medo de Deus, porque aquele povo era muito mau e ele não queria ir. Ele falou: eu vou fugir da presença de Deus. Mas quem foge da presença de Deus, irmãos? Então, nessa noite, Deus está me fazendo passar por esse processo. Porque se a gente não passar por esse processo, a gente vai ficar sempre retrocedendo, sempre procrastinando o nosso chamado. E Gideão aqui foi um desses. Ele estava malhando, aqui a palavra de Deus fala que ele estava malhando o trigo no lagar. O lagar não era lugar de malhar o trigo. Lagar era lugar de esmagar as uvas. Então ele estava ali dentro daquele buraco, escondido, com medo daquele povo. E assim eu também fico com medo. Muitos anos atrás a pastora: eu quero você ministrando. Já mais de 2 anos atrás ela falou: eu quero você ministrando nos cursos. Eu falei: pastora, eu não dou conta, eu não consigo. Me dá muito medo, me dá muita vergonha. Chama outra, né? Eu fico assim,
chama outra que está melhor do que eu. E nessa noite eu pensei, meu Deus, tanta pessoa melhor do que eu para estar aqui em cima, pregando com sabedoria, com entendimento, mais do que eu. E só me chamar, meu Deus, me ajuda, eu não consigo. Aí aquela vez que eu estava ali no curso do chamado, eu me sentia tão pequena lá dentro, tão incapacitada. Eu falava, meu Deus, eu acho que eu não estou no lugar certo, mesmo tendo orado e pedido a Deus para colocar eu no lugar que Ele queria que eu estivesse. E eu falava todo dia, eu acho que Deus errou, eu acho que eu não é esse lugar que Deus tem para mim. E então, e ele foi engraçado, irmãos, que Deus, Ele já viu o que você é. Às vezes eu posso olhar para a Andressa e falar, nossa, mas a Andressa não tem capacidade nenhuma para estar dançando e estar aqui dançando, vamos supor, na presença de Deus. Mas Deus já vê ela diferente, igual aqui. Deus falou para Gideão que estaria com ele, homem valente, chamou ele como homem valente, e ele naquele buraco com medo, como que ele seria um homem valente? Na percepção dele, ele era um covarde, ele era um medroso, que ele não estava ali. E todos que Deus chamou, fica cogitando, Deus, eu não consigo, eu não posso fazer isso. É muito grande para mim, é muito pesado. Mas quando a gente está na dependência de Deus, irmãos, Ele nos capacita. E ninguém tem um início assim, eloquente, já sabendo tudo. Mas a gente tem que passar pelo processo de Deus. Se a gente não passar pelo processo de Deus, nunca vamos avançar. Nunca vamos chegar ao lugar determinado que Deus não tem para nós. Então, eu tenho pedido muita vontade de Deus para a minha vida. Eu tenho orado muito, incessantemente, pela minha casa, pela minha família. Deus, mostra a Tua vontade para a minha casa, mostra a Tua vontade para meus filhos. Eu sei que o Senhor nos criou com um propósito nessa terra, para fazer a Tua vontade. Então, mostra, nos direciona, nos ilumine, Senhor. E nos capacita, Pai, nos dê um coração obediente, Senhor. Eu não queria estar aqui. Por muitas vezes eu fiquei esperando, nossa, ele vai me ligar, ou a pastora vai falar assim, não, Cris, não precisa vir não, vai fulano pregar. Eu fiquei por 15 dias, irmãos, nessa angústia, e pensando que ele ia fazer isso. Eu falei, Deus, se for da Tua vontade, eles não vão me ligar. Se não tiver que estar lá, o Senhor vai me livrar dessa, o Senhor vai passar esse cálice de mim, e eu vou ficar mais uma vez lá no fundinho, lá como eu gosto de ficar, sem ninguém, porque é muito difícil. Eu vou beber. E por eu ser assim, irmãos, ser mais introvertida, né, pastora? Introvertida, vergonhosa, muito tímida. As pessoas me olham como, ela é metida, que muitas vezes já me falou, essa mulher é metida demais, não sei o quê. E Deus conhece meu coração, o importante é Deus saber de mim, porque muito tempo eu fiquei assim, o que vai pensar de mim, o que vai pensar de mim? Só que quando a gente vai tendo uma intimidade com Deus, tudo vai mudando dentro da gente. E não importa o que o outro vai pensar, a gente só quer fazer a vontade de Deus, mesmo com medo, mesmo incapaz, vai na força de Deus. A gente não vai na força da gente, porque muitas vezes que a gente vai na força da gente, não vai muito longe, gente. A gente cansa rapidinho e fica sem direção, perdido, como esse povo aqui estava, Esse povo estava nas mãos dos inimigos. Estava nas mãos dos inimigos deles. E estava tirando tudo, até a comida, gente, que é, assim, básica para a gente, eles não tinham. Eles ficaram tão empobrecidos, tão miseráveis, que eles voltaram para o Senhor novamente, pedindo a misericórdia, reconciliando o seu coração a Deus novamente. E assim o que a gente tem que fazer todos os dias. Por muitas vezes eu tentei também ficar soberba, né? Soberba, eu posso, eu faço. Mas lá no mundo secular, a gente é assim, nossa, eu sou boa demais. Eu sou boa demais, ninguém é perfeito para fazer nada para mim, porque só eu faço, só eu dou conta de fazer todas as coisas.
E eu cansei, irmãos, eu cansei, porque, igual eu falo para vocês, a gente não vai muito longe quando vai na força da gente. Logo o gás acaba, logo o fogo da gente acaba. E nem é isso. Vem as tribulações, igual veio aqui para esse povo aqui, ó, pelo povo de Gideão. Vem o inimigo com a fúria, que se você não tiver na intimidade, nos pés do Senhor, você não vai conseguir vencer. Não vai conseguir vencer, irmãos, porque se eu tivesse na minha força, eu não estaria aqui, eu não teria conseguido vencer em Deus muitas coisas na minha casa, na vida dos meus filhos, na do meu marido, que eu paguei o preço também pela vida dele por muitos anos. Então, eu quero deixar essa palavra para vocês refletirem, porque Deus é Deus, Deus é maior, Deus é misericordioso. E por mais que a gente esteja errando, por mais que a gente esteja pecando, Ele nos faz retroceder e voltar para Ele, porque somos criatura dEle. Não tem como a gente viver fora da presença de Deus. Não tem como, irmãos, a gente não consegue. A gente não vai conseguir nunca, porque Ele fez a gente pelo propósito de servir a Ele e fazer a vontade dEle aqui nessa terra. Então, seja obediente a Deus, seja obediente à palavra dEle. Aí, Gideão teve a coragem, né? Deus revestiu ele de poder, de coragem. E ele conseguiu vencer. Engraçado que quando Deus faz a gente vencer, não é para a força da gente. Gideão e o povo, e os guerreiros lá que ele conseguiu juntar, era 135 mil homens para lutar com 32, irmãos. 32 mil só, para 135 guerreiros, que eram tipo gafanhotos, era tanta gente, tanto camelo, tanto homens, guerreiros, que parecia gafanhoto assim, ó, no lugar lá. Então, Deus falou para ele ainda que tinha muita gente ainda para lutar. Mas antes desses, Gideão ficava cogitando a Deus, fazendo prova com Deus, igual a gente fala, não, Deus, né, eu não está chamando eu, não sou capaz. E Deus ficou fazendo prova com Deus, pedindo a resposta dele. Fez lá com a esponja, que tinha que ficar com a esponja molhada, depois a esponja tinha que ficar seca. E Deus mostrou tudo para ele, aí ele foi acreditar. Muitas vezes eu até lembro da minha filha, ela pede a resposta de Deus, quando Deus dá, ela fala, me dá mais uma resposta, Senhor. Eu chamando ela de Gideão. Mas Deus deu uma estratégia tão gloriosa nas mãos de Gideão, que depois que ele juntou esses homens, ele falou que ainda tinha muitos guerreiros, tinha muitos. Aí ele falou, pergunta a esse povo, quem está com medo, quem é tímido. Se eu tivesse nesse time aí, eu seria a primeira a correr. Eu seria a primeira a sair correndo, porque Deus mandou perguntar quem estava tímido, quem estava com medo. E 12 mil homens já correu, 22 homens já saiu dessa, ficou só 10 mil. E Deus ainda falou, Gideão ainda está em muitos homens, ainda tem muitos homens aí. Aí ele ficava sem entender, como assim muitos homens? Aí ele tem muitos homens, leva ele no rio, e quem beber de joelho, você tira fora, e quem beber com as mãos, igual cachorro, esse você vai ficar. E sobrou 300 homens, irmãos, para 135 mil guerreiros, e sobrou só 300. Mas a estratégia de Deus para Gideão foi tão grande que eles colocaram uns cornetas para cantar, colocou umas botijas, uns fogos dentro da botija deles, e colocou eles em volta desse povo, do Gideão lá. Gideão ainda ficava com medo e falou... Aí Deus falou para ele, se você tiver com medo ainda, desce lá no arraial deles lá, para você ouvir. Aí Deus fez ele descer lá com outro, e Gideão escutou o homem falando que tinha sonhado, que
que um pão, parece, rolou lá na barraca dos medianitas e não sobrou nada, tinha derrubado tudo. Aí o outro falou assim, nossa, é a espada de Gideão, então ele vai destruir nós. Aí ele falou, não, Deus está comigo mesmo, então eu vou. E aí, irmãos, eles não precisaram lutar, porque os inimigos confundem quando você coloca na brecha, na presença de Deus, para orar pelaquilo. Deus não dá essas provas para a gente, esses problemas à toa, não, irmãos. É porque Ele quer a gente junto dEle, da presença dEle, dependendo da força dEle. Porque na palavra de Deus já fala, sem Ele a gente não pode fazer nada. Nada podemos fazer. Então, eles colocaram os inimigos lá, os inimigos já estavam lá, né? E eles rodearam assim em volta. E aí, o Sem começou eles começaram a gritar e mandar essas botijas no chão e tocar essa corneta. E começou a gritar, foi um barulho tão estrondoso que os que pegaram eles desprevenidos e eles começaram a matar um ao outro. Eles não precisaram nem sujar as mãos, irmãos. É isso que Deus faz. Ele luta nossas batalhas, Ele luta nossas lutas. Quando colocamos diante dEle a nossa necessidade, os nossos problemas, Ele vem nos ajudar. Ele não deixa a gente sem resposta, Ele não deixa a gente sem ajuda. É só nós colocar diante da presença dEle e dispor, Senhor, eu estou aqui, eu estou na Tua presença, eu estou obedecendo ao Senhor, me ajuda, faz isso, faz aquilo, mas a gente tem que fazer a nossa parte, irmãos. Temos que consagrar ao Senhor, temos que pedir a autoridade dEle, a força dEle, que sem Ele a gente não consegue, e buscar mesmo, jejuar. Eu jejuei, por muitas vezes eu jejuei, consegui a vitória de Deus, por muitas causas impossíveis que eu achava que eu não ia dar conta, e Deus me sustentou, até aqui está me sustentando, né? E vai me sustentar enquanto eu estiver nessa terra. Enquanto a gente estiver nessa terra, Deus vai estar nos sustentando, vai estar nos guiando, vai estar nos capacitando a fazer a vontade dEle aqui. Em nome de Jesus. E essa é a palavra que eu tenho para dizer. Em nome de Jesus. Moisés, Jeremias, Jonas e tantos outros da Bíblia, quando Deus chamou, ninguém queria fazer. E assim é igual eu também. Mas a gente tem que passar pelo processo e seguir em frente, irmãos. Porque os desafios não vão parar, as tribulações não vão parar enquanto nós estivermos nessa terra. Mas maior é o Senhor que está em nós, maior é o Senhor que nos ajuda a cada dia, a cada amanhecer, quando nós estamos de pé. Que Deus venha fortalecer cada um de vocês, que Deus venha dar autoridade, poder, discernimento, direção do alto nas vidas de vocês, em nome de Jesus. Amém?